Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, a tua palavra é rica, a tua palavra traz lições que são importantes para todos nós. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor quebrante o meu coração como pregador, mas também quebrante o coração de todos que ouvem, Pai, para que a tua palavra possa produzir, assim como terra boa, terra preparada, que os nossos corações então recebam a palavra e que ela frutifique em nós, Pai. É o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época de muita manifestação de bondade. Apesar de muita maldade, a gente viu aí com essa pandemia muita doação sendo feita. Muitas entidades que sentiram a dor do próximo e juntaram alimentos, juntaram roupas, fizeram grandes campanhas e foram até a casa daqueles que não tinham que comer para saciar a fome. Estamos vivendo um momento muito difícil, de muitos desempregados. São muitas as famílias que, não tendo dinheiro para pagar aluguel, foram morar nas ruas. E nas ruas, com o frio que estava há poucos dias, suportá-lo era terrível. Mas com aquele cobertor, aquela blusa que chegou naquele momento, aquilo trouxe um alívio para aqueles que estavam dormindo na rua. Essa ajuda é extremamente necessária. Meus irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vimos uma série de textos que falam de doutrina bíblica, que fala a respeito de que Deus fez, como é que Ele chegou ao nosso coração, e nós temos que aprender doutrina bíblica, porque vai nos dar o conhecimento para que nós estejamos prontos para saber olhar para Deus do modo correto, viver do modo correto. Mas textos como esse, eles tratam de algo um tanto diferente. Eles tratam a respeito do cuidado que uma pessoa teve com outra, de um cuidado que ela teve com alguém que lhe fez o mal. E esta menina então levou aquele homem à cura, porque pela palavra de uma menina que quis fazer o bem, esse homem, herói de guerra, encontrou a cura. E não somente a cura do corpo, mas também ele se converteu ao Deus de Israel. Então nós vimos aí que a disposição de fazer o bem pode levar um bem muito maior do que simplesmente matar a fome, matar a sede. Mas quando a gente lê no final de Mateus, quando Jesus diz que muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, ele vai dizer: apartai de mim, eu não vos conheço. Por quê? Quando eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estive nu e não me cobriste. Eu estive preso, não foste me visitar. Então, mostrando que não é pelo fato só de Cristo ter dado a sua vida por nós, que está tudo acabado, que nós não podemos fazer nada, que devemos ficar acomodados, não. Nós temos que sentir a dor do próximo, porque nós só sentimos porque nós fomos amados. E Deus deu a vida do Filho por nós, e Ele requer que nós olhemos para o próximo com amor. João vai nos dizer isso. Se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Como se tornar bênção na vida de alguém? Esse é o nosso tema. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler relata o momento histórico que Israel havia sido sitiada pelo exército sírio.
A gente sempre faz muita confusão com alguns nomes. Síria era o vizinho. Hoje ainda a Síria está passando por uma guerra civil terrível. Síria era vizinha de Israel. Não a Síria que acabou destruindo as 10 tribos, mas a Síria, com permissão de Deus, atacou Israel, venceu Israel, e Israel agora estava submissa. Tudo aconteceu de acordo com a palavra do Senhor. 1 Reis 14:15 diz: também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como cana que se agita nas águas, arrancará Israel desta boa terra que Deus dera a seus pais e espalhará para além do rio Eufrates, porque fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Ou seja, os inimigos sírios vieram porque Deus assim os trouxe. Por quê? Porque o povo de Deus não levou a sério a Deus. Em vez de adorar a Deus, estava adorando a imagens, ao poste ídolo, estava servindo aqueles que não deveriam servir. Deus levantou então um general. Quando a gente vê assim um general de guerra, diz: ah, que bom, o homem é poderoso. Mas quando esse homem é do inimigo, aí a coisa é complicada. Porque, ah, que bom, o homem é poderoso. Mas quando esse homem é do inimigo, aí a coisa é complicada. Porque se ele é um general vitorioso, ele vai então nos derrotar. E esta é a história desse homem. Ele era um general de guerra, ele era vitorioso, ele era respeitado. E este homem, Deus usou para fazer o mal contra Israel. Ele foi um instrumento de disciplina sobre um povo que não soube respeitar a Deus. O texto trata aqui de 3 personagens que nós vamos falar. Primeiro, eu vou chamar a atenção a respeito de Naamã, um comandante do exército da Síria. Se a Síria dominou Israel e dominava outros povos, é porque aquele exército era poderoso. Esse homem era um homem grande, como o texto diz, diante do seu Senhor. Era um homem respeitado, conceituado, porque pelas suas mãos Deus dera vitória à Síria. Deus deu vitória àquele povo para que eles servissem como instrumentos da justiça de Deus. Ele era um herói de guerra, mas o texto diz que ele era leproso. Meus irmãos, a lepra era uma das doenças terríveis daquela época. Nós vimos muito falar a respeito de lepra na Bíblia. E a pessoa leprosa, pelo menos para o povo de Israel, ela não podia conviver com a sua família. Ela não podia morar na cidade com outras pessoas. O leproso se afastava e vivia em grupos com outros leprosos distantes. E quando eles vinham para a cidade pedir comida, eles gritavam lá na porta da cidade: leproso! E aí todo mundo então se afastava, colocava aquela ajuda lá na porta da casa, fechava a casa para não ter contato nenhum. Era uma doença terrível, onde o corpo vai apodrecendo, partes do corpo vão se quebrando, ponta de dedo, orelhas, cartilagens vão se apodrecendo, a pessoa vai perdendo nariz, orelha, partes da boca, então a pessoa vai se degradando a cada momento. Este homem, tão importante, um homem que era herói, o texto diz que ele era leproso. Que triste situação. Mas esse texto fala de uma outra personagem que também demonstra uma triste situação. Por quê? Esse homem era o rei, era o Jorão. Ele era um rei, mas apesar de ser o rei do povo de Deus, ele não conhecia a Deus. Meus irmãos, tem um estado que é um estado terrível, que é o estado de desgraçado. A gente vê muito menino chamar outro, oh, desgraçado. É feio, né? Uma palavra muito ruim. Mas veja, a palavra desgraçado é uma palavra sem a graça de Deus. Quando a pessoa é desgraçada é porque ela não está debaixo da graça de Deus. E o que faz da nossa vida uma bênção é estarmos debaixo da graça de Deus. Este homem Jorão era um homem desgraçado. Ele estava distante de Deus, ele não conhecia Deus e por isso era medroso, era inseguro, era covarde. Ele era pior. Apesar de ser o rei de Israel, ele era um incrédulo. Acontece o seguinte, tendo essa menina, que nós vamos falar daqui a pouco, falado então a respeito, se esse homem for até o homem de Deus da minha terra, ele será curado. O que aconteceu? Então, o comandante Naamã, ele foi até o seu rei
e disse: olha, a menina falou que lá na terra deles tem lá um homem de Deus que ele pode me curar. O rei prontamente fez uma carta, enviou para o rei de Israel, dizendo o seguinte: em chegando, olha só, este comandante, promova a cura dele. E aí o texto de 2 Reis 5, 6 e 7 diz: tendo lido o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la para quem este envia a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai e vede que ele procura pretexto para romper comigo. Ou ele pensou logo na política. Ele não pensou na doença de um homem. Ele não pensou da dor daquele homem. Ele pensou que o rei está querendo me criar um problema comigo. Sendo servo da Síria, ele devia obediência ao rei da Síria. É evidente que Jorão ele não considerou a possibilidade de pedir a Eliseu que intercedesse a Deus por Naamã. Ele simplesmente viu a sua impossibilidade. Ele não se importou com a dor do outro. Ele poderia ter sido uma bênção na vida de Naamã, mas não foi. Ele não conhecia e não confiava em Deus. Meus irmãos, assim, muitas vezes temos sido nós. Muitas vezes nós temos a oportunidade de ser bênção na vida de alguém e nós não somos. Deus, ele providencia oportunidades e muitas vezes nós não enxergamos a oportunidade. Fazer o bem é bom. Mas agora eu quero chamar a atenção para essa menina. Uma vez eu preguei para crianças aqui na igreja sobre essa menina, com o tema seguinte: a menina que salvou o herói. Era apenas uma menina. E ao se falar de uma menina, era alguém por volta de 12 anos, ou menos de 12 anos. E essa menina, ela teve uma função espetacular na vida desse homem. Mas qual que era a situação dela? Ela era uma menina que poderia se sentir desfavorecida, amargurada, infeliz. O que você sentiria se você fosse tomada da sua casa, dos seus pais? Não diz o texto que aconteceu com os pais dela, possivelmente tenham sido mortos, e essa menina foi levada. E ela agora estava na casa desse homem, ela servia a mulher desse homem. Ela poderia ter um coração tomado de tristeza, mas como Michelangelo diz, guardar rancor no coração é como tomar pequenas doses de veneno esperando que o outro morra. Essa menina tomou a decisão de não guardar no seu coração rancor. Ela teria toda a razão para se sentir mal, porque ela tinha perdido a sua pátria, a sua família, o seu futuro. Ela foi levada como escrava para uma terra estranha, que falava uma língua estranha. Ela morava com o inimigo, na casa do inimigo, junto com o homem que representava tudo de dor que ela sentia. Segundo Reis 5:2 diz: saíram tropas da Síria e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher deste homem. Essa menina tinha todos os motivos para ficar se lamentando, chorando, murmurando, que é assim que muitas vezes a gente faz, não é? Vendo os nossos problemas. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos o que está acontecendo na vida de outros, a gente deve parar de reclamar. Nós temos fartura em casa. A gente come o que quer e muitas vezes reclama porque não tem aquela coisa gostosa para comer. Não é que nos falta comida. A gente quer algo diferente. Mas em muitas famílias, as pessoas estão molhando farinha para dar para os filhos porque não tem nada para comer. E isso não lá no interior do Nordeste, distante, não. Dentro das nossas cidades, nossos vizinhos, pessoas que estão próximas de nós. Esta menina, ela decidiu ser uma bênção na vida daquele homem. Você quer ser bênção na vida de alguém? Você quer sobressair às circunstâncias que você está vivendo? Ser bênção quando tudo está bem é fácil. Mas ser bênção na vida de alguém quando tudo está difícil, aí a coisa pega. Há pouco tempo atrás estivemos orando por um missionário. Ele trabalhava na África. Ele trabalhava no Oriente Médio. E ele foi preso, porque uma criança chegou lá, ela estava na rua, ele cuidou dessa criança, deu roupa para essa criança, alimentava essa criança e estava ensinando a doutrina cristã. Só que o pai daquele menino que tinha expulsado uma criança de casa, ao saber que o filho
estava sendo doutrinado na doutrina cristã, ele foi lá e pegou o filho e disse: você vai adorar Alá. E o menino disse: não, eu sou um cristão. O pai foi lá e denunciou aquele missionário. E o missionário foi preso. Qual crime? Pregar a salvação em Jesus. Esse missionário, enquanto esteve preso, ele estava num lugar terrível, sem nenhum conforto. Lá eles não serviam comida. E aí então era permitido que os seus parentes levassem alimento. Acontece que os seus vizinhos de cela não tinham o alimento. E ele era obrigado a comer apenas 1 ou 2 colheres da sua comida, para poder também dar para os outros 1 ou 2 colheres, para que todos tivessem pelo menos o mínimo de alimento possível. Lá, de dia é um calor terrível, à noite é um frio insuportável. E ele conseguiu da família um colchão fininho. Acontece que na cela não tinha colchão nenhum, cobertor nenhum, e todos ficavam com muito frio. Esse missionário então fez o seguinte: o colchão é pequeno, então vamos deitar apenas a parte de cima, e eu deito no meu cantinho, o outro deita do lado, o outro deita do lado, e assim a gente divide o colchão, de maneira que várias pessoas possam ter pelo menos do tronco para cima, em cima do colchão. Veja, meus irmãos, que é nessa situação que se vê quem se importa com o próximo. Quando este missionário saiu da cadeia, todos lá conheciam o que é amor. Conheceram o que era Jesus, porque o missionário que pregava Jesus dividia com eles o pouco que ele podia dividir. Dividia o seu cobertor, dividia o seu colchão, dividia o alimento. Para ser bênção é preciso entender o sofrimento de Cristo por nós. É preciso saber o que Cristo fez ao deixar a glória e vir aqui, habitar na terra como homem, no estado de humilhação. É preciso entender o amor de Cristo por nós. Também o amor revelado dele para com os nossos irmãos. E qual o propósito de Deus na vida das pessoas? Quando eu entendo, eu vou amar mais. Quando eu entendo que eu sou um miserável pecador, mas Deus, por sua misericórdia, estendeu a sua mão e me abençoa, eu vou parar de julgar aquele que está lá, de repente com pequenos furtos, de repente fazendo mal às pessoas, porque eu tenho que entender que sem a graça de Deus, talvez fosse eu que estivesse naquela situação. Então eu quero compartilhar com a igreja 3 pontos para poder entendermos como ser instrumentos de Deus para a bênção da vida das pessoas. Primeiro, para ser bênção, é preciso ter a mesma compaixão que Cristo teve para com a humanidade. Se você diz que é discípulo de Jesus, você tem que viver como Jesus. Você tem que falar como Jesus. Você tem que agir como Jesus. Mas, nesse sentido que estamos falando, você tem que ter a mesma compaixão que Cristo teve por pessoas. Ele não olhou se eram negros, se eram brancos. Não olhou se eram ricos, se eram pobres. Não olhou se era homem ou se era mulher. Ele se compadeceu. Veja, meus irmãos, que compaixão é o desejo de aliviar ou de minorar o sofrimento do outro. É você querer diminuir a dor do outro. É demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. A palavra compaixão é a junção de 2 outras. Primeiro, com. Quando você diz uma coisa com, você está falando de uma união, de uma participação, de uma comunhão. Já a palavra paixão, ela vem da palavra patos, que de onde vem patologia, vem doença. Quando se lemos, então, que nós devemos ter compaixão, diz então que nós devemos sentir a paixão, sentir a dor, sentir a doença do outro. Ter compaixão é sentir no coração a dor no próximo. Não é apenas ver alguém sofrendo e diz, deixa lá sofrer. Não é apenas colocar uma comida numa vasilhinha, entregar para a pessoa e vai embora. Aquela pessoa, ela já está se sentindo mal pela situação que está vivendo. Você já teve que pedir alguma coisa para alguém? Você viu como que é difícil pedir um favor? Quando você pega um ônibus e quando você chega lá, você não tem dinheiro para voltar.
e você tem que pedir dinheiro para as pessoas. Que situação difícil que é. Agora você, quando vê alguém pedindo na porta da tua casa, lembre, se você tivesse naquela situação, como é que você sentiria? Tem pessoas que até doam alimento, mas em vasilhas sujas, sem nenhuma dignidade. Conheço a história de me fugiu o nome do autor, mas é um autor que ele é da Inglaterra, e a sua esposa estava em casa, e certo dia chegou um homem lá para pedir alimento, e lá eles têm como costume o chá das 5, e aí então ao chegar aquele homem pedindo alimento, ela diz, vamos fazer diferente? Eu gostaria que o senhor entrasse, está na hora de tomar o chá, e eles têm todo um chá chique, né? Sente-se, por favor, à mesa comigo e vamos partilhar então do chá. E assim fez. E quando ela serviu naquelas xícaras muito bonitas, e aquele homem morador de rua, sujo, mal cheiroso, e aquele homem então tomando aquela xícara, tomando aquele chá naquela xícara, comendo aqueles biscoitos, ele começou a chorar. Ela disse, o que está acontecendo? Por que? Alguma coisa te ofendeu? Ele disse, não, é que a senhora acabou de me mostrar que eu não sou um lixo, eu tenho valor. Meus irmãos, nós não podemos tratar uma pessoa que está na rua como lixo. Ela é uma pessoa, ela não é lixo, apesar de estar suja, mal cheirosa, ela é uma pessoa que merece toda a nossa compaixão, e se você quer ser de fato um cristão, é preciso compreender que aquela pessoa, ela precisa ser tratada como gente, com o mesmo amor, com a mesma humanidade que Cristo tratou. O mais importante a respeito de fazer o bem é que há benefícios da compaixão. A pessoa compassiva, ela produz 100% a mais do hormônio que retarda o envelhecimento. Olha que coisa boa! Você quer não envelhecer? Faça o bem. Ame pessoas, sorria mais. E também essa pessoa produz 23% menos do cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, fazer o bem faz bem. Para entender a compaixão, o primeiro passo é se importar com a dor do outro, independente da situação que você esteja vivendo. Ele pode até ser um inimigo, mas deve ser tratado com amor. Você deve olhar para a sua dor. Um tempo atrás, ainda na Bahia, tinha 2 famílias que eram inimigas. Mas eu vi uma lição ali, mesmo que eles não conversassem um com o outro, eu vi uma lição muito importante. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa, estava lá um jumento com uma ferida, estava cheio de bichos, e o dono da casa foi lá, prendeu o jumento, colocou veneno ali para matar aqueles bichos, passou o remédio e mandou um recado para o dono daquele jumento, diz, venha pegar o seu animal, que ele estava solto, estava ferido. O outro, que era inimigo, chegou, pegou o seu jumento, agradeceu e foi embora. Não houve a paz ali, mas houve a disposição. Havia um animal sofrendo. De quem era? Não importa. O animal estava sofrendo. Se o animal tem que ser tratado com compaixão, muito mais pessoas. Então devemos entender. Jesus se compadeceu de várias pessoas. Ele viu passando ali um cortejo de um enterro, e sabendo que aquela ali era um enterro de um jovem, filho de uma viúva, e aquela viúva tinha no jovem a esperança de ter o seu sustento, ser cuidada pelo filho, ele vai lá e se compadece, e ressuscita aquele jovem. Ele se compadeceu de Marta, de Maria, de Lázaro, e fez um milagre na vida deles. Ele se compadeceu daquele soldado que veio prender, e Pedro cortou a orelha dele e pegou a orelha e colocou num lugar. Ele se compadeceu do cego de Jericó, que clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ninguém queria deixar, ele teve compaixão e curou. Daquele centurião que clamou por seu servo, Jesus teve compaixão. Voltando então ao caso da menina. Aquela menina se tornou bênção na vida de Naamã, porque apesar de ele ser o seu adversário, ela sentiu a sua dor. Ela não gostaria de estar doente como ele. E se ela estivesse doente como ele, ela gostaria de ser curada. Então ela se compadeceu daquele homem. E ela então providenciou para que Naamã
se tornasse um homem curado, que ele fosse liberto daquela dor. Então, se você quer fazer a diferença na vida de alguém, se você quer ser bênção na vida de alguém, olhe para as pessoas com a mesma misericórdia com que Cristo olhasse. Seja um discípulo de Jesus. Mas, meus irmãos, o texto continua e a gente vê que para ser bênção na vida do próximo, é preciso tomar atitudes positivas. É preciso ser uma pessoa de ação, de atitude. E o que é atitude? Atitude é proceder com presteza. Tiago, ele nos ensina, se você vir alguém com frio, não basta dizer, vai lá e se aqueça. Não, você tem que dar a ele o cobertor. Se você ver alguém que está com fome, não basta dizer, vai lá e mate a sua fome. Como? Você tem que dar a ele o alimento. É necessário ação. Para ser bênção na vida de alguém, você tem que ter atitude. Tempo atrás, um garoto estava ouvindo uma senhora bem idosa, que morava sozinha, reclamando de dores. Ela tinha muitos reumatismos. E ela falou o nome de um remédio. E aquele garoto correu à sua casa, pegou o remédio, chegou e trouxe, entregou para ela. Depois aquela velha sempre dizia, tal dia eu estive doente, estava sentindo muita dor, o garoto foi lá e trouxe o remédio. Que bom para ele ouvir que ele foi útil. Mas aquela senhora só se livrou da dor, porque aquele menino agiu. Se ele dissesse, será que lá em casa tem? Será que eu teria como comprar? E ficasse sentado brincando como estava, aquela senhora, ela permaneceria com a dor. Qual foi a atitude desta menina? Essa menina disse que lá na terra dela tinha um homem de Deus que poderia restaurar a vida daquele homem. Veja, essa menina, ela agiu com convicção. Ela não temeu. Meus irmãos, a gente vê isso, parece uma coisa muito comum, porque nós não sabemos o que é escravidão. Uma escrava não poderia levantar a voz e falar com a sua senhora. Ela não poderia entrar nos lugares da casa onde a senhora vivia, porque eles viviam fora. Então, quando essa menina, ela se levanta e vai à senhora e ela fala, ela correu aqui o risco de vida. Porque poderia dizer, o que você tem a ver? Você está inventando mentira? Poderia dizer várias coisas, mas aquela menina tomou uma decisão. E a gente vê que aquele homem foi curado. E aquele homem se converteu ao Senhor. Ela se tornou da vida dele como instrumento de Deus. Nós devemos ter atitude dos nossos relacionamentos. Maridos têm que olhar para suas esposas e têm que agir na hora necessária para o bem. Esposas têm que agir quando o marido estiver necessitado. Os nossos filhos precisam de um abraço, precisam da compreensão, precisam da ação dos pais. Nós devemos transformar o ambiente que nós vivemos, seja no nosso trabalho, onde nós convivemos, nós devemos transformar com atitudes positivas. Nós temos que mudar o nosso modo de agir. Tem muita gente que gosta de murmurar, tem muita gente que gosta de ver as más perspectivas. Acontece alguma coisa, não tem jeito, não vai ter jeito, vai morrer mesmo. Mas aquele que tem atitude, não, o coração ainda está batendo, vamos levar, vamos tratar. Muitas pessoas já tiveram a sua vida poupada porque alguém teve uma atitude. Então você quer ser bênção na vida de alguém, tome atitude. Muitos daqueles que tomaram atitude salvaram vidas. Pode ter uma vida que esteja não somente na parte material, talvez doente fisicamente, mas muitos estão doentes da alma, sofrendo, querendo um abraço, querendo uma conversa, querendo que você abra o portão da sua casa, dê a ele uma cadeira, ofereça água com um copo limpo e dê a ele a atenção de gente. Talvez essa seja a atitude para a transformação da vida de alguém. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, para ser bênção na vida do próximo, é preciso ter fé. É preciso acreditar. É preciso, como essa menina, acreditar que algo podia acontecer. Irmão, só quem tem fé ora por outro. Pessoas que não têm fé não oram. Só quem tem fé é que fala de Deus. Para que eu vou falar de Deus se eu não creio em Deus? Para que eu vou falar de Deus se eu não confio que Ele pode fazer alguma coisa? Lembra do rei? O rei disse, quem sou eu? Sou Deus, para que esse homem me mande aqui alguém para ser curado.
Ele não era Deus, mas ele era o servo de Deus. Ele era o rei de Israel. E se ele não queria se envolver pessoalmente, ele poderia agir com fé dizendo: vem aqui. Eu não sou profeta, eu não sou sacerdote, mas eu tenho aqui na minha terra homens que servem a Deus. Pegaria lá e levaria, mas ele não tinha essa fé, ele não tinha essa convicção. Só quem tem fé acredita em milagres. Há muitos comentaristas bíblicos, pessoas respeitadas, que negam a existência de milagres. Eles dizem que os milagres foram escritos pelos apóstolos de Jesus para poder dar credibilidade a Jesus, para inventar uma religião e dizer: olha, vocês devem servir a Jesus porque Jesus fez milagres. Mas acontece que os que foram testemunhas dos milagres, não foram só os discípulos de Jesus. Jesus, ele não alcançou os seus discípulos apenas fazendo milagres, mas foi com o ensino, foi com a pregação, curando pessoas sim, mas não foi o alvo de milagre primeiro, porque milagre não converte ninguém. O povo de Israel viu milagres acontecerem, no entanto, só 2 deles creram. Meus irmãos, quando nós vimos a palavra de Deus e a descrição de uma igreja que nasce forte, não é porque foram inventados milagres, é porque eles viram milagres acontecerem. É porque eles viram Jesus subir para os céus, eles viram que Jesus é Deus, então eles viram que Jesus é o Senhor, e para eles se tornarem cristãos, eles tiveram que dispor da sua própria vida. Muitos deles foram mortos. Quem acreditaria numa religião falsa? Ou quem inventaria uma religião para morrer por ela? Muitos aí inventaram falsas religiões, mas quando o bicho pegou, eles largaram tudo para trás: eu vou morrer por isso nada, porque era falso. Mas o cristianismo verdadeiro confia, tem fé. Veja, a Bíblia diz em Hebreus 6,11, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele quer que você confie. Quantas vezes a palavra de Deus diz que Deus não abençoou porque o povo não creu? E quantas vezes Deus chama: confia em mim, creia em mim, dependa de mim que eu farei. Veja, Deuteronômio 28, 29 fala a respeito daqueles que obedecem a Deus. Deus disse: eu farei isso, eu farei aquilo, eu farei. Basta confiar. Aquela menina tinha fé. Mas ela tinha fé porque ela tinha visto na história de Israel toda a ação de Deus. Mas ela também conhecia a história de Eliseu, como homem de Deus. O homem que tinha feito muitos milagres. Vocês sabiam? Alguém multiplicou pães antes de Jesus? O que vocês acham? Multiplicou. Eliseu multiplicou pães antes de Jesus, lá no Antigo Testamento. Você vai ver lá a história, você vai ver que a história conta esse milagre. E essa menina sabia, porque essas coisas, essas notícias, elas correm. Ele também multiplicou o azeite da viúva. Lembra daquela mulher? Pega lá o azeite, pega lá um monte de vasilhas e vai colocando, enchendo. E aquela mulher então pôde pagar a sua conta e salvou a sua família. Mas ele fez também flutuar o ferro de um machado. Alguém que usa machado? Qual a importância de machado? A gente vê essa situação e a gente não entende. Acontece o seguinte: a Bíblia diz que naquela época, para que ninguém fizesse nenhuma arma, a Síria e os povos vizinhos que dominavam sobre Israel, tirou de Israel todo o ferreiro. Então não existia ferreiro. E o povo precisava de machado para trabalhar. E quando o texto conta essa história, diz que esse machado era emprestado. Ele deveria estar escondido. E quando a pessoa foi lá e pegou o machado emprestado e foi usar, e quando ele foi cortar a árvore, o machado voou e caiu dentro de um poço fundo. Aquele homem estava numa situação difícil, porque tinha que devolver o machado, mas como? Como pegar um lugar? Talvez a água não tivesse como, havia toda a dificuldade, foi necessário ali o milagre. E diz o texto que Eliseu jogou então o cabo do machado lá e o machado flutuou, o ferro flutuou.
E essa menina, conhecendo tudo isso, ela teve certeza: se este homem for o homem de Deus, ele vai ser curado. Então, se você quer, meus irmãos, fazer o bem a alguém, tenha fé. Lembrando também que Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher que acolheu a ele. E você já ouviu falar de milagres? Está na hora de usar a tua fé e falar de Jesus. Falar que Jesus liberta, que Jesus cura. Estava conversando com uma pessoa essa semana, ela disse: mas Jesus não cura hoje mais não. Eu disse: cura sim. Acontece que a gente não fica fazendo shows e nem fazendo propagandas aqui, mas diz na nossa própria igreja. A irmã Lenice, se estiver escutando, ela vai saber muito bem. Ela estava com câncer, tinha comprovado, tinha feito a imagem, tinha feito a biópsia, comprovou que era um câncer maligno. Ela foi operar e não tinha câncer lá. Ela fez os exames depois e nem radioterapia e quimioterapia ela teve que fazer. Deus cura, e eu conheço mais algumas situações desse jeito. O Deus que curou no passado cura hoje, mas você teria fé para poder levar alguém a confiar no Senhor? O resultado da compaixão, da atitude e da fé dessa menina, que era escrava, fez com que um general fosse curado da sua lepra e que fosse salvo da perdição eterna. Depois de curado, Naamã pediu a Eliseu: me permite levar um pouco de terra para que eu possa me ajoelhar em cima da terra do povo de Deus e louvar ao seu Deus. E me perdoe quando meu senhor, o rei, me levar consigo para a adoração do Deus deles e eu for obrigado a me curvar. Esse homem sabia que ele estaria dentro de um templo pagão, mas ele não adoraria aquele Deus pagão. Veja, meus irmãos, que houve uma mudança de vida. Com certeza existem muitos enfermos e incrédulos à tua volta. Olhe para eles com compaixão, haja imediatamente com fé em Deus. Assim como Deus salvou a Naamã, Deus pode salvar essa pessoa. Então, seja uma bênção na vida das pessoas. Seja uma bênção na vida, porque hoje, se muitos estão perdidos, é porque muitas luzes que deveriam brilhar, elas não estão brilhando. Brilhe a tua luz. Jesus diz que você é a luz do mundo. Reflita então a luz de Cristo, para que você então possa tirar das trevas aqueles que ainda estão perdidos. Que Deus os abençoe, meu irmão. Que Deus possa fazer de você uma bênção na vida de todos que estiverem perto de você. Amém?